bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos acompanhando em mais esse conteúdo aqui do canal Multi Inclusão. Eu sou o Gleison Rocha, estou aqui hoje com o Guto Augusto Maia Batista, José Augusto Maia Batista, o Guto Maia, está do outro lado explicando para você, ó, o Guto e o Pedro Rosengarten Batista, que é filho do Guto, estão lá em São Paulo e nós estamos usando essa plataforma para juntar pessoas que estão à distância. O nosso tema de hoje é o papel da família na promoção da saúde mental. Me descrevendo, eu sou um homem branco, usando óculos, um blazer claro, uma camisa cor de vinho, acho que é essa a cor da minha camisa. Estou aqui no Rio de Janeiro, como eu disse, sou desprovido de cabelos, ou seja, sou careca ou calvo. Do lado de lá, temos o Pedro Rosenberg, que é um jovem de 25 anos. É essa a sua idade, Pedro? 25 anos. Né? Tem bastante cabelo ainda na cabeça, também usa óculos, uma barbichinha aqui simpática, ao lado está usando o homem branco, né? O Pedro está usando uma camisa marrom. Ao lado dele, o Guto, que é um neuropsicopedagogo clínico, tá? Que trabalha... Olha, se eu fosse ler todas as suas qualificações, eu ia passar um tempão aqui, mas dedicado a essa questão da psicopedagogia focada especialmente em pessoas com deficiência, especialmente em pessoas enquadradas aí no espectro do autismo. O Pedro é graduado em tecnologia de eventos, tá? Ele é a pessoa com autismo, tem 25 anos, conforme eu disse, pesquisador, palestrante. Esse aqui, inclusive, se eu for ler todas as qualificações, nós vamos levar pelo menos uns 3 minutos. Tá? Como o tempo é pouco, estava dizendo agora há pouco para vocês que a internet hoje exige rapidez, então vamos seguir para a nossa pauta. Vou passar agora para você, Guto, falar um pouco sobre a sua experiência e, como o tema é família e saúde mental, você estará aí bem representando a família do Guto e do Pedro. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Vamos começar. Gleison, muito obrigado. É um prazer imenso estar falando com você, falando com os seus espectadores, né, internautas, e falar sobre um tema que nos diz respeito. Há pelo menos 25 anos eu faço um trabalho bastante dedicado a essa área, que é da neurodiversidade complexa, neurodiversidade que abrange todo o sentido de complexidade que as famílias conhecem bem, são nossas famílias de pessoas com deficiência, né? Então, é um trabalho apaixonante, é um trabalho que eu comecei bem lá atrás, na verdade, neurocientista, esse estudo, e depois, quando nasceu o Pedro, que está com 25 anos hoje, ele nasceu com autismo. Então, tudo que eu sabia sobre educação, eu tive que reaprender, e ele foi meu mestre nesses 25 anos, e a gente conseguiu ter bastante sucesso com as nossas trocas de experiência e conhecimento e convivência com as famílias, principalmente. E hoje nós fazemos esse trabalho de suporte a famílias, as pessoas com deficiência também, parte institucional de empresas. Então, nosso trabalho é muito ligado à parte didática e à parte de levar o máximo de conhecimento intelectualmente honesto sobre esse tema que é tão delicado, né? Pouco conhecido, sofre muita discriminação. Sim, ótimo. E você, Pedro? O que você contribui nesse, vamos chamar esse ecossistema, esse trabalho aí da sua família, seu pai, você, o que vocês tocam por aí no que diz respeito a essa questão de levar essa conversa significativa? Olá, Rocha, eu sou o Pedro Rosengarten Batista, tenho 25 anos, sou autista, dou palestra de inclusão, mercado de trabalho e acessibilidade, juntamente com meu pai, Guto Maia. Ótimo, Pedro. Bem, ontem nós estávamos falando sobre realmente a importância na preparação aqui desse nosso podcast. Eu vou pedir desculpas a todo mundo, que eu estou toda hora desviando o meu olhar da câmera e olhando para a tela do meu computador, onde eu vejo os dois, tá? Então,
por favor, entendam que a gente está usando uma metodologia que normalmente não é usada para esses podcasts. Tá? Então, me perdoem se eu ficar olhando, ao invés de olhar para você que está nos assistindo, ficar olhando para a câmera onde eu estou vendo aqui o Pedro e o Rui. Então, nós estávamos a falar na preparação sobre a importância que a família tem no tratamento desta condição. Vamos dizer que o autismo não é uma doença, né? O autismo é uma condição gerada pelo neurodesenvolvimento atípico. Né? E por vezes essa manifestação dessa condição do neurodesenvolvimento, a criança, você percebeu em algum momento lá que o Pedro tinha algumas características que eram diferentes da expectativa para a criança, né? Então, muitas pessoas passam por isso. E aqui, internamente, reportei ontem para você, nós tivemos um caso de uma das moças que trabalham aqui conosco e que o filho dela é hoje já diagnosticado, já é laudado, né, com relação a essa questão. Ele tem realmente, ele é autista. E por vezes essas pessoas que enfrentam, as famílias que enfrentam essa condição, acabam passando por problemas que não eram esperados. Então, essa questão é uma questão importante para a gente conversar com quem está nos ouvindo, ou está nos vendo do lado de lá. Quais são as características que você verificou no Pedro e que as pessoas, as mães, os pais, hoje podem verificar nos seus filhos e o que fazer com após essa verificação? Qual é o caminho a seguir? Então, fundamental para a família, ela estar sempre atenta aos sintomas e aos sinais que acontecem na primeira infância, especialmente no jardim da infância, na pré-escola. Essas indicações já começam a ficar bem claras e, em geral, elas vêm através da professora que atende essa criança no pré-primário, no maternal, no jardim da infância, porque a pessoa com essas neurodiversidades mais complexas, né, elas têm outra forma de brincar, outra forma de se relacionar, às vezes não se relacionam, inclusive, da mesma forma que as outras crianças. Então, já começa, a própria professora já alerta os pais para que haja uma investigação, para poder ir discutindo, na verdade, o rótulo que vai ter aquele tipo aquela condição, não é? É simplesmente uma condição neurodiversa e diferente dos outros meninos. Então, quando o Pedro nasceu, havia muito pouca literatura a respeito, havia muito desconhecimento sobre o próprio autismo. O autismo era confundido demais com outras deficiências, outras doenças, inclusive, outros transtornos, como esquizofrenia, muitas vezes, até tempos atrás, o autismo era visto como esquizofrenia. O Pedro só foi diagnosticado com 12 anos, então foram 12 anos de peregrinação por especialistas, o que é muito sofrido para as famílias, né? Então, são detalhes que hoje nós conversamos com as famílias com mais propriedade e nós conseguimos transmitir para as famílias um pouco mais de tranquilidade, sabendo que tem alguns aspectos muito fundamentais a partir do momento que você descobre que tem uma criança em relação aos irmãos diferente, em relação aos amigos de uma forma diferente. Jamais deve haver comparação. Isso já é um fator assim, importante de se começar a saber. Não se compara um filho com outro, principalmente quando há essas condições. Então, isso é bastante delicado de se lidar, as famílias têm muita dificuldade com isso. Outro fator importantíssimo é a aceitação. É a parte mais difícil do acontecimento de uma neurodivergência na família, porque a aceitação ela implica em assumir determinadas frustrações, derrotas, culpas, e isso daí é muito complicado para famílias que não são harmônicas, quando o marido acusa a mulher, quando a mulher acusa o marido por essas condições, e quem sofre principalmente são os mais frágeis, são eles que carregam a culpa de ser uma pessoa que não foi, não é e não será
adequada a tudo que os pais sonharem. Então, esse é um fator que já começa um fator social importante, um fator emocional e psíquico, que vai influenciar o desenvolvimento depois, a partir desse contexto, dessas criaturas que terão mais ou menos dificuldades, dependendo de como forem as barreiras que elas encontrarem pela frente. E, logicamente, fatores que ela traz como condição associadas, porque o autismo ele é o fator mais complexo que existe no cérebro humano. E o autismo vem associado a todas as outras condições também. O autismo pode, 33% ele vem associado a síndrome de Down, por exemplo, ele é associado a TDAH, ele é associado a TOD, objetivamente, assim, quais são as observações, tá, que os pais podem fazer? A família não sabe da condição da criança. Só observa que a criança tem alguns comportamentos excêntricos ou esquisitos. Como pegar o exemplo nosso aqui, a pessoa que está aqui no nosso convívio, e ela trouxe essa observação para nós, de que o menino já tinha 3 anos e pouco, e não falava, ou falava muito pouco. Não era normal. Então, isso era bem sintomático. Não? Uma criança de 3 anos que não comunica, não fala. Não que não comunica, né? O autista se comunica, só que ele não comunica verbalmente. Aliás, às vezes, o comportamento dele, por vezes pode parecer, é birra, está fazendo alguma coisa que desagrada a todo mundo, é uma tentativa de comunicação. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação, inclusive ações. Primeiro que eu mencionei já é a questão da fala. Tá? Existem outros comportamentos que você possa observar, que os pais estão vendo? Sim, sem dúvida. As brincadeiras. Se um menino pega um carrinho, por exemplo, que normalmente as crianças comuns, as crianças típicas brincam com o carrinho, fazendo a imitação de uma estrada, de uma cidade e do trânsito, no autismo, ele tem outra forma de analisar, brincar com esse carrinho. Isso já chama atenção, porque ele vai pegar o carrinho, ele vai se encantar com a rodinha do carrinho, e ele vai ficar mexendo naquela rodinha assim, insistentemente, muitas vezes. Ele vai pegar o carrinho, vai abrir a portinha, fechar, abrir a portinha, fechar. São detalhes assim, muito sutis, que são importantes de observar, porque as formas que essas pessoas já demonstram são outro tipo de atenção a detalhes que as pessoas comuns não têm esse hábito, digamos. Então, por isso, a riqueza que eles nos trazem, né? Eles trazem um olhar absolutamente único, diferenciado, dependendo do grau de comprometimento que ele traz, genético, digamos, ele vai ter mais ou menos dificuldade. Então, grau 1, grau 2 e grau 3 de suporte, é como são chamados os 3 graus atualmente, né, das dificuldades que tem um autista. E eles podem variar. Toda e depois, pode falar, Pedro. Eles podem variar de grau. Na educação. Ontem falávamos sobre isso, né, Guto? Exato. Não existe Exato. no mundo. Então, não existem 2 autistas iguais, 2 indivíduos, 2 pessoas que sejam iguais, idênticas, né? Então, isso tem que ser considerado. Mas agora nós vamos encerrar esse nosso primeiro segmento, tá? Já estouramos um pouquinho aqui, inclusive, o tempo que nós estabelecemos, mas vamos lá, vamos encerrar. Convidando a você que está nos vendo, que está acompanhando esse nosso trabalho, esse importante conteúdo sobre saúde mental e o papel da família, porque no último segmento nós vamos falar mais sobre o papel da família. Hoje falamos bastante sobre as características da criança autista, mas vamos falar no próximo segmento, sobre o papel da família ao enfrentar essas condições e que tipo de atendimento a família pode procurar. Agradecendo aí ao Pedro e ao Guto estarem aqui conosco, tá?
vamos encerrar por um momento e convidando a você. Semana que vem vamos dar a conclusão desse nosso podcast sobre saúde mental e o papel da família. Até lá!